Olá, nono ano, tudo bem? Então, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos fazer aí uma correção daqueles exercícios que eu coloquei para vocês, tá? Depois, eu lembro que eu pedi até para vocês postarem a resposta. Se alguém tiver dificuldade, me sinaliza, tá? Que eu dou uma olhadinha, ver o que está acontecendo, tá? Não esqueçam de me dar essa resposta. E seguindo aí, então, né, quais foram esses exercícios que eu postei para vocês? Foram 3 perguntinhas, né? Então, aqui eu já coloquei mais ou menos a resposta, até para vocês poderem comparar, dar aquele pause, dar aquela olhada, ver se está parecida a resposta, tá bom? Então, que eram perguntas referentes aí ao capítulo 16, que fala sobre a Rússia, geopolítica atual. Ai, professora, tá batendo tanto nesse tema. É porque, né, a gente fala aí dessa parte geopolítica, então sempre dá uma embaralhadinha, então é bom a gente sempre rever, tá? Na número 1 eu perguntei quais as principais dificuldades enfrentadas pela Rússia no período pós-Guerra Fria. Então, gente, só pra gente relembrar que nesse período pós-Guerra Fria, né, a Rússia ela vai se encontrar em vamos dizer, quase um caos econômico, porque ficou muito tempo sem investimento, ficou muito tempo só investindo nessa parte de corrida armamentista, corrida espacial. Então faltaram alguns investimentos na indústria, né? Então as indústrias de base elas tiveram investimento, mas não teve tanta concorrência, não teve entrada de capital, né? Por conta do modelo adotado. Então a Rússia ela acabou se endividando, né? Então ela precisava, né, que tivesse aí novos investimentos. E também por conta, né, do sistema que acabou dentro dessa ideia do socialismo, né, muitas pessoas acabaram se corrompendo por uma questão de política, né, de acesso a governo, a mandar, e aí nós tivemos vários problemas aí nessa estrutura, principalmente pessoas que acabaram, né, abrindo mão das suas propriedades para poder instaurar um novo modelo e ficaram muito insatisfeitas ao perceber que tudo aquilo que foi proposto não estava acontecendo. Então, isso trouxe uma grande insatisfação para a população. Então, como ela se encontrava, né? As principais dificuldades foram a profunda crise econômica devido à dificuldade de transferir o capital das indústrias bélicas para os outros setores industriais, alta dívida externa, hiperinflação, corrupção e enormes crises políticas e sociais, ocasionando perda de influência russa na geopolítica mundial. Ela já não tinha assim um grande poderio de influência em outros países, até mesmo de antigos aliados, tá bom? Na número 2, eu perguntei quais as medidas adotadas foram responsáveis pela recuperação e reestabilização econômica da Rússia, né? Então, basicamente, gente, nós tivemos aí a famosa terapia de choque, né? Então, ia basicamente contra toda aquela organização que já tinha, né? Então, nós tínhamos aí uma ideia de, como é que eu vou dizer, tirar da zona de conforto, né? Então, muitos estavam, né, ali na beira da pobreza e tinham poucos com posses, né? Posses de produção. Então, a gente vai precisar mexer nessa estrutura, o que vai inquietar essa galera que literalmente está aí com o dinheiro no bolso, né? Mas medidas precisavam ser adotadas. Então, Boris Yeltsin, ele adotou essas medidas que visavam, né, a reabertura econômica, então trazer essa privatização das propriedades novamente, tanto na linha produtiva, que eu digo assim, do campo, tá? Produzir matéria-prima, extração de matéria-prima, e extração de minerais, né, também, e também na linha industrial e comercial. Então a gente precisava ter aí realmente como é que eu vou dizer, uma injeção aí de capital estrangeiro dentro da Rússia, tá? Privatização das propriedades, estruturas e fábricas públicas, né? Então toda a estrutura, até mesmo do próprio governo,
como a gente tem algumas privatizações aqui, né, de alguns setores, de algumas empresas que vão mobilizar aí a economia, que tanto na parte de extração de recursos, mas também de administração, como por exemplo uma concessionária, né, que vai administrar aí as rodovias e assim por diante, tá? E visava, né, diminuir os gastos públicos. Então, nessa ideia de privatização, você também tem não só a injeção do capital estrangeiro, mas também você acaba dividindo um pouco aí, né, esses investimentos do capital do Estado. Então, você acaba, de certa forma, até preservando um pouco esse capital. Não que seja a melhor medida, mas numa medida extrema acaba funcionando, tá? Número 3, eu perguntei: cite um exemplo do crescimento da influência russa na atual geopolítica. Gente, no livro de vocês tinham várias opções. Eu coloquei aqui só duas, né, que é a nova corrida armamentista e o apoio político e militar à Venezuela. Ambos aconteceram em 2019, então é bem recente, né? A Rússia, ela percebeu que ela precisava aí nessa questão de novos aliados, se manter, então por isso esse apoio à Venezuela, que está passando por uma crise política, uma crise econômica. Então ela declara esse apoio. E a corrida armamentista, né, que a Rússia sempre teve aí, se manteve, né, ao longo do tempo, por mais que tenha transferido, né, essa ideia de capital da indústria bélica para outros setores industriais, ela ainda se mantém. Então ela decide aí se lançar numa nova corrida armamentista, fazendo frente novamente aos Estados Unidos, tá bom? Então poderiam colocar outras, tá, sem problema nenhum, só para a gente poder pontuar, tá bom? Então, seguindo aqui, então a gente fecha o capítulo 16, né, aqui com geopolítica da Rússia atual. E aí a gente segue aí falando da Ásia, né? Sabemos que a Rússia é a região ali mais setentrional da Ásia. E agora nós vamos ver um pouquinho aí das outras regiões da Ásia, né? Então, capítulo 17, Ásia, o continente gigante. Realmente, né, a gente já começa aí falando da Rússia, que a gente precisa de capítulos só para falar da Rússia, por conta da questão da geopolítica, né, da influência também, né, a gente não pode deixar de falar da sua extensão territorial, que já chama muita atenção, porque é imensa, né? Então, a Ásia é o continente dos gigantes, né? Então, além de ter a Rússia, a gente tem também ali, né, como é que eu vou dizer, a presença de grandes países, como a Índia, como a China, que vão se destacar por essa questão do quantitativo populacional, tá? Então, essas questões que eu coloquei aqui para vocês, elas estão no livro 3, na página 91, e falam dos exercícios, são os exercícios conceituais, tá? Eu parei aqui na número 4 e a gente discute um pouquinho, tá? Número 1, ele pede para a gente caracterizar o continente asiático. Então, vamos lá, gente. Característica, é o gigante, né? Tanto territorial quanto populacional. Então, ele tem uma extensa faixa territorial e tem também a maior parte da população do globo, né? Então, a gente, resumindo em duas palavras aí, gigante territorial e populacional. Eu coloquei a resposta um pouquinho mais completa, né? Mas tá aí para vocês também poderem anotar, tá bom? No número 2, ele pergunta quais são as 6 sub-regiões da Ásia. Ásia Central, Extremo Oriente, Ásia Setentrional, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Ásia Meridional, tá bom? Então, são essas as 6 regiões, tá? Depois dá uma olhadinha no livro, para vocês visualizarem o que fica onde, tá bom? A número 5, depois eu vou fazer um vídeo só sobre a número 5, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem essa número 2. 3. Quais são as principais características da sub-região do Oriente Médio? Gente, a gente sempre fala, a gente sempre ouve falar do Oriente Médio. Parece até que é um lugar à parte da própria Ásia, né? Que vai se destacar ali, principalmente pelo fundamentalismo islâmico, os grupos radicais, né? Como o Al-Qaeda, do Bin Laden, né? Que ficou infelizmente famoso de uma forma negativa por conta dos ataques de 11 de setembro, e o Estado Islâmico, né, que
tem aí crescido, ganhado força nos últimos tempos, recrutando pessoas de vários lugares do mundo, né, que também teve um atentado terrorista na França, se eu não me engano, esqueci a data agora, assim, mas enfim, teve esse ataque. Os conflitos, né, por conta da religião, perseguição étnica, e também por conta, né, da questão do petróleo, que é justamente um dos motivos que levou a esse movimento nacionalista, fundamentalista, né, ganhar tanta força, que é a questão do petróleo e gás natural, que é um lugar que possui grandes reservas desse mineral, né, o petróleo e também do gás natural, e ganha aí um destaque, principalmente pela interferência aí de potências como os Estados Unidos na região, tá? No 4, China e Índia são países mais populosos do mundo e, consequentemente, do continente asiático. Esses países pertencem a quais sub-regiões e quais as projeções demográficas para eles? Então, vamos lá. Né? A China ela pertence ao Extremo Oriente e a Índia à Ásia Meridional. Quando a gente fala de China, a gente tem ali realmente uma política, né, que foi adotada, que é a do filho único, então a gente tem uma tendência aí, a população, apesar dela crescer, ela acaba esbarrando em alguns problemas, como, por exemplo, o envelhecimento da população e falta de mão de obra produtiva, né, em idade produtiva. Então, a China ela continua crescendo, mas ela está envelhecendo, então ela precisa adotar novas medidas demográficas para poder manter a sua economia, tá? Mas a projeção ainda é de crescimento. Já a Índia, não existe esse controle populacional. Então, a prospecção, né, é de que ela continue se tornando aí uma das áreas um dos países mais populosos do mundo, tá bom? Então, gente, rapidinho, bem simples, tá? Hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo, eu já vou fazer a número 5, que vou especificar cada região com vocês, aí a gente precisa de um videozinho só para ela, tá bom? Então, bons estudos, qualquer coisa é só perguntar, tá bom? E dá aquele like aí no vídeo. Bom dia para vocês!